Bom, a graça e a paz, boa noite, meus irmãos. O pastor já antecipou alguma coisa, mas é porque nós estamos no mesmo espírito, né? Graças a Deus. E eu creio que hoje, assim, pelo menos eu pude contemplar um mover diferente aqui na nossa igreja, né? É muita honra, né, estar aqui trazendo uma palavra e espero que o Senhor fale no coração de vocês, assim como Ele tem falado no meu, né? Primeiramente, eu queria que você... A palavra, para quem gosta de tema, é para onde ir se só tu tens a palavra de vida eterna. Não comentei nada com a equipe de louvor, não comentei nada com pastores, mas estamos aqui numa reunião espiritual, né? Essa é a segunda vez que o Senhor me dá essa oportunidade de vir aqui falar das coisas dele. E eu gosto sempre de falar isso. É uma reunião espiritual, né? Então, estejam atentos aqui com o teu espírito, não com o seu intelecto somente, para entender o que eu irei falar, mas para que vocês possam discernir na vida de vocês aquilo que o Senhor está nos levando a compreender dele. Tá? Quem puder, então, eu pediria para vocês abrirem João 6, 35. Vamos ler bastante. Amém? Podemos? Então, vamos lá. Então, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. É uma palavra que, só da leitura, que ela já traz muitas questões, né? O tema, como eu falei, das palavras de vida eterna, é uma palavra que veio a mim recentemente. O meu questionamento sobre a questão da vida eterna, né? Há quase exatos 3 meses, eu, numa viração do dia, assim, estava levando meu pai para emergência, às pressas, no hospital, e eu não sabia o que aconteceria depois dali. E os domingos, eles mudaram para mim. Domingo, viração do dia, tem me remetido a dias de angústia. Mas o Senhor tem me renovado nessa memória. E aqui a gente está, nessa palavra, aqui tem muitas coisas que eu vou trazer a partir dela, mas aqui a gente está falando de pão, de saciedade, a gente está falando de palavras de vida eterna, e eu, há umas 3 semanas, estava com esse versículo martelando na minha cabeça. Então, palavras, né? As palavras, elas guiam a nossa vida. As palavras, elas nos conduzem. As palavras que escutamos dos nossos pais, as palavras que ouvimos de conselheiros, as orientações, as direções, quando a gente está perdido na rua ou perdido na vida, né? E vamos recebendo palavras ao longo da vida. A gente aprende palavrinhas, 3 palavrinhas, e palavrinhas, e palavras. Depois aprendemos até palavrões, depois a gente vai aprendendo vários tipos de palavra ao longo da vida. E tem palavras que entram nos nossos ouvidos, em nossa mente, em nosso coração. Aqui, os discípulos, eles estavam questionando o Senhor, com palavras também, diretamente a Jesus. E os discípulos de qualquer escola, qualquer religião, qualquer escola, os seguidores de qualquer escola são movidos de acordo com as palavras que escutam. Né? Palavras de instrução, de direção, palavras que vão formando a forma como aquele homem ou aquela mulher irão atuar, palavras que vão ditar, muitas vezes, quem somos. Portanto, se seguimos as palavras a fundo, nós somos formados de acordo com esses conceitos que o mundo vai trazendo para nós. O mundo, nossa família, o nosso meio social, depois a gente vai crescendo, meio profissional. E se não somos encaminhados para um meio espiritual, congregacional, nós talvez não tenhamos acesso a essas palavras. Né? E há uma confusão de palavras no nosso meio. A própria confusão vem de palavras que muitas vezes saem de nós, palavras de maldição, palavras feias, palavras ofensivas, palavras grossas, pornográficas, impuras, sujas. São palavras que entram pelos nossos ouvidos, saem pela boca e vão para os ouvidos de tanto, e a gente vai reproduzindo. Palavras, 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 palavras e palavras. Mas não são palavras de vida eterna. São palavras. Um instrumento para se comunicar. Né? E dessas palavras, até chegarmos às palavras de vida eterna, eu queria trazer aqui algo que o próprio pastor colocou e reforçar para os meus irmãos aqui. Né? Que há 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. Né? Que tem a ver com as palavras. Tem a ver com a ira, tem a ver com tantos pecados. Em Provérbios 6, 16 a 19, ali tem, né, Salomão colocando que existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Olhar orgulhoso, né?
Dá para a gente interpretar e você ir vendo se algum dia você já teve um olhar orgulhoso. A língua mentirosa, palavras que não são de vida, né? Mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos. Gente, plano perverso não é aquela coisa mirabolante, maior do mundo, que é... Pode ser também, mas plano perverso é, cara, eu vou aprontar uma para o meu chefe, ele não vai ficar barato aquilo não. Tem um irmãozinho meu lá da igreja que ele não vai ficar barato não. Eu vou fazer um esquema que ele não vai fazer tal coisa. Na minha família, eu vou resistir. Meu pai, agora eu pego ele na virada. Meu irmão, eu vou dar um jeito e vou maquinando. Planos perversos. Com meu marido, vai comer na minha mão. Vou fazer tal coisa e, entendeu? Vou matar na unha. Minha mulher, vou ficar aqui só calado. Deixa ver. E o silêncio tenebroso é plano perverso também. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Aí a gente fica por entender por que a gente não vive coisas eternas. Porque nós, meus irmãos, e eu, me pego deflagrada muitas vezes em uma ou várias das 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar. Calma, eu sou viagem, vai acompanhando aí. E são muitas vezes coisas decorrentes de palavras. Palavras. Se eu tenho um olhar orgulhoso, é porque em algum modo entrou uma palavra em mim que me ensoberbeceu, entrou uma palavra em mim que diz que eu sou algo muito mais do que muitas vezes eu me reconheço ser. Se eu cometo a falsa testemunha, é porque a minha palavra foi uma palavra que matou a verdade. Eu desconfigurei uma realidade, eu desconfigurei o outro. E a gente vai caminhando com o Senhor, ou sem o Senhor, achando que por que as coisas não acontecem. O Senhor resiste, o Senhor não tolera. Não tolera. Não tolera. Jesus é a palavra eterna do Pai. Jesus é a palavra que se encarnou e está no nosso meio. É preciso que guardemos as suas palavras e vivamos delas. Irmãos, aqui tem vários que têm uma caminhada longa com Deus e com a palavra e com a Bíblia. Tem tantos que podem estar chegando aqui e nunca ouviu isso. Mas a verdade é que o nosso Deus, Jesus encarnado, ele veio a partir de uma palavra. Ele veio de uma palavra e se transformou carne. E para a mente aqui dos discípulos, que conversa de descer do céu, que conversa de que eu vou comer a carne dele, eu não sou canibal. Eu fiquei pensando na humanidade desses discípulos, discutindo isso. E se vocês forem ver o contexto que está aqui, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, Jesus tinha acabado de andar sobre as águas. Fala que de discípulos, não eram só 12, eram os 12 e tantos outros que o estavam seguindo, viram as coisas. E ainda assim, a palavra dele não bastou. A palavra de Jesus não bastou. Jesus recebeu uma crítica. Você já recebeu crítica? Jesus foi criticado. Está aqui na palavra. E Jesus falou, parem de me criticar. Ele não foi estúpido para falar, parem de me criticar. Parem de me criticar.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Está muito tranquilo. O Senhor sabia quem Ele era, para onde Ele ia e o que Ele estava trazendo. Porque a palavra dEle é viva, a palavra dEle é de vida eterna. E aí vamos lá. Voltando aqui para a minha história, né? Que a gente precisa guardar suas palavras e vivamos delas. Esse foi o contexto, irmãos, que eu me vi. Voltando para o domingo, voltando para as coisas que Deus abomina, vamos ligando aqui. Eu gosto de falar da minha vida, quando eu estou aqui nesse lugar. Porque eu entendo que a minha vida aqui, ela está queimando como um incenso. E que o Senhor receba as minhas palavras e devolva a vocês a poção que Ele quer ativar no coração de vocês. E aí, voltando, 26 de março, estávamos lá nervosos, levando meu pai para a emergência, né? E eu não sabia o que eu ia começar a viver a partir dali. E aí levamos meu pai para a emergência, eu não sabia bem o que era ainda, a gente tinha indícios do que era algo que nos parecia muito grave. E entramos ali. E meu pai entrou e já foi direto para a UTI, era algo já bastante agravado. Mas, ok, levamos ele para o hospital. Dia 1, eu vi o meu mundo e as minhas seguranças abaladas, né? Falei, gente, eu nunca imaginei, meu pai está ótimo, meu pai acabou de chegar de viagem, o meu pai, como assim, que do nada meu pai está entrando numa UTI? E, enfim, o primeiro dia foi um dia de espera para entender o que ia acontecer ali. Dia 2, o início do diagnóstico. O início. Meu pai ainda estava consciente e eu ainda tinha suas palavras ali, né? Palavras audíveis. Então, o dia 1, por ouvir as palavras ainda da boca do meu pai, a minha fé ainda estava muito fortalecida, até aqui no dia 2. Meu pai consciente, falando mole, torto, mas nós podíamos conversar e havia um conforto mínimo em mim. Eu ainda podia ter a sua alegria ali no dia 2. Dia 3, meu pai foi entubado e foi o início da provação da fé. O início daquilo que não se vê. E aí começou um processo mais duro. Dias 4, 5, 6 e 7. Força, tristeza, oração, práticas espirituais. Foram os dias que eu passei ali, empunha a mão, ungia meu pai, e declarava, e ajoelhava, e ficava ali 24 por 24 horas, e sorria, olhando para o futuro, que o meu pai seria curado. E eu estava muito firme, chegava em casa, eu ia assistir os milagres de Jesus no The Chosen, para eu fortalecer que é real, que o Senhor cura, que o Senhor ressuscita. Havia uma grande esperança em meu coração ao colocar minha fé em ação. No entanto, no final do 7º dia deste período, algo no meu coração, e com as más notícias que começavam a chegar do corpo médico, começaram a rondar meu coração de que minhas práticas espirituais não estavam suficientes, né? Mas eu falei, não, eu creio, Jesus, ele curou. Ele curou muitos, Ele ressuscitou. E quando a gente põe a nossa fé em ação, Ele vai fazer aquilo que o meu coração, né, está ali empenhado.
E dia 8 foi o dia que eu não queria ter vivido, né? Foi um dia que eu estava lá, a manhã era minha, o meu turno. Minha mãe foi bater lá do nada e o corpo médico nos chamou para uma reunião. E nessa reunião eu botei um calmante, assim, porque eu já estava com o meu estômago já embrulhando. Falei, mãe, eu não sei se essa reunião vai ser boa, não. E aí, de fato, eles trouxeram que para o meu pai só um milagre. Só um milagre. Mas durante esses dias, né, de força, tristeza, oração, práticas espirituais, pesquisa da ciência e tantas coisas, eu sabia e pude observar naquela UTI, que a UTI, gente, porque é a minha vivência, tá? Eu acho que muitos já tiveram essa vivência, mas eu quero trazer a minha leitura e o que Deus colocou no meu coração daquele lugar. A UTI, eu fico brincando que é a faixa de Gaza. Você está meio aqui e meio acolá. E você vê tanta coisa acontecendo, tanto ajuste, tanto alinhamento, tanto arrependimento, tanta coisa, que é um lugar realmente me dói muito falar isso, mas pelos olhos da fé eu consigo entender que é um lugar que muitas vezes é importante para o Senhor. É duro falar isso, mas para nós que sabemos de onde viemos e para onde iremos, a gente precisa entender que lugares duros, que provações da nossa fé são necessárias, porque a gente precisa ir para uma eternidade. Eu quero ir para essa eternidade. Os dias hoje, a gente quer zerar a vida, na linguagem de game, a gente quer zerar a vida aqui. A gente quer fazer tudo e se limitar aqui. Eu tenho que ser rica, eu tenho que zerar o game e viajar o mundo aqui. E eu tenho que fazer tal coisa aqui. Só aqui a gente vive com o Senhor. Ou quem não vive com o Senhor, por favor, venha. A palavra diz que você vai ser atraído e ensinado por esse Deus. E esse Deus quer te atrair e Ele promete que não vai te rejeitar. Ele fala que aquele que vier a mim, jamais eu rejeitarei. Jamais eu rejeitarei. E tem momentos na vida que a nossa fé precisa ser provada. Dói na minha carne falar isso. Não foi Satanás que levou meu pai. Não foi. O Senhor tem os nossos dias na mão dEle. Claro que eu queria que meu pai vivesse 100 anos. Ele cantava isso todos os dias quase, né, amor? Um forró lá de quero viver mais de 100 anos. E não foi possível. Mas foi um momento precioso de derramar. Antes do meu pai entubar, o meu pai era um homem de obras cristãs. E eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, que eu tive. E nesse momento, ao falar disso, eu deixei para falar disso durante a UTI, eu falei, Senhor, um dia eu vou à frente da tua igreja testemunhar os teus feitos. E hoje eu venho testemunhar os feitos do Senhor, porque é um feito do Senhor ter levado o meu pai. Eu estou em luto, eu tenho sofrido, não é fácil. Os dias são difíceis, mas eu decidi ser aprovada pelo Senhor na minha fraqueza, na minha dor. Porque eu me vi na bifurcação, vai largar a sua fé ou vai crer na vida eterna? O luto não é fácil. A despedida terrena não é fácil, a dor, as memórias. E aí veio a revolta. Veio o dia 8, meu pai veio a óbito, e ali só tristeza, muita dor. O homem que me dava bom dia, mais alegre por 38 anos da minha vida, não está mais aqui, né? E aí?
eu passei, meus irmãos, uns 45, 50 dias em revolta com Deus. Revolta com Deus, revolta. Eu não queria orar, eu não queria me ajoelhar, não queria. Eu olhava assim, até cheguei a vir para a igreja, não queria, não queria. Eu estava muito, muito triste. Poxa, orei tanto, eu fiz tanto. E meu pai morreu. Como assim? Isso foi uma razão muito dura para mim, diante do Senhor. E eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida agora? Para onde eu irei? Para onde eu irei? E eu me vi nessa situação. E aí, irmãos, não é palavra coaching, não, tá? Porque agora tudo a gente chama de palavra coaching. Se é palavra de amor e vida, eu vou falar. Porque é o que o Senhor tem para vocês. E para mim. Que é vida eterna. Que você não vai ser rejeitado se você vier a Ele. A Ele. Né? E eu decidi conversar com os nossos pastores. Porque eu falei, para onde eu vou? Eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Para alguém. Só meu marido que aguentava minhas confusões filosóficas, né? E eu falei, chamei os pastores e falei, pastor, assim, estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva de Deus, eu achei injusto. Eu achei injusto, eu achei isso, eu achei aquilo e aquilo outro. E comecei a trazer as palavras que estavam no meu coração e confessar para os pastores ali, né? E a partir dessa conversa, eu decidi ir e buscar como é que os judeus enfrentavam o luto. Eu precisava de uma referência de qual é uma maneira melhor, porque não tem maneira de se viver um luto, não existe receita, não existe uma receita. Mas eu queria um prumo, eu não queria me estribar no meu próprio entendimento, né? E eu botava no Google como reagir no luto. Eu botava no Google coisas assim, até que no conselho dos pastores eu decidi me ajoelhar de novo em casa, no secreto, e me derramei diante do Senhor. E eu falei para Ele mesmo a minha raiva, a minha revolta. E quanto mais eu ia falando essas coisas para o Senhor, as minhas verdades, as minhas razões, que a própria palavra diz, venha e apresente as minhas suas razões, né? Eu consegui entender várias coisas diante do Senhor. Várias coisas diante do Senhor. E reforçando a isso, uma leitura que à época me veio, está em Jó 10. Jó é ótimo a gente ler quando a gente está nesses momentos, né? Porque se ele conseguiu, a gente tem que conseguir. E em Jó, capítulo 10, fala assim, e nesses momentos que eu estava de busca, de querer falar para Deus tudo, falei, o Senhor me aceita, não me aceita? O Senhor não me rejeita, né? O Senhor não me rejeita, não é isso? Então, essa sou eu diante do Senhor, com muita raiva. E eu até falei palavrão, tá? Falei para Deus. E o Senhor me perdoou. Falei palavrão, estou pé da vida, estou não sei o quê. E fui eu mesma diante do Senhor e falei tudo. Rasguei minhas vestes. Porque, meus irmãos, quando a gente tem uma dor, e aí aqui não é só da morte. Às vezes é uma esterilidade. Às vezes é um divórcio. Às vezes é uma falência. Às vezes é um embaraço financeiro. Às vezes é uma sequidão profissional. Às vezes é um diagnóstico médico. Às vezes é a depressão. Eu não sei qual é a dor. Mas todas essas dores são conhecidas pelo Senhor.
E são situações que fazem a gente ter revolta, muitas vezes. Por que comigo? Por que essa situação? E nessa peleja com o Senhor, antes de ler Jó 10, eu tive que também me revisar. Não é que, porque eu cometi um pecado, Deus levou meu pai. Não é isso. Mas, à medida que eu fui me derramando aos pés do Senhor, e entendendo que tem coisas que o Senhor não tolera, que o Senhor precisa, e que precisava também entrar ali com o meu pai, eu consegui visualizar tantas coisas, para eu me voltar ao prumo com Deus, e decidir que eu queria ir para as palavras de vida eterna. E foi o melhor que eu fiz, irmãos, porque é de onde eu tenho tirado força. É de onde eu tenho falado, Senhor, eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo, é real. É real. E Ele nunca tinha me deixado, não. Ele não tinha me deixado, porque Ele me deu força, vigor para atravessar os 8 dias. Ele me deu força e vigor para estar despedindo do meu pai com alegria e gratidão pelo pai que eu tive. E, irmãos, eu tive que falar esse Jó para Deus aqui, ó. A minha vida só me dá desgosto. Por isso, darei vazão à minha queixa de alma amargurada, eu me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações têm contra mim. Tens prazer em oprimir-me e rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Porque eu via pessoas sendo curadas lá e nem tinha ninguém orando por eles. Acaso tens olhos de carne, Deus? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal. Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhada na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão. E, de novo, manifestas contra mim o teu poder tremendo. Traze novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz e a escuridão. Não é um texto fácil para mim ler. Só um minutinho. Não é um texto fácil para mim, mas essa aqui eu acho que é uma leitura que muitas vezes a gente precisa fazer diante do Senhor. Antes do meu pai ir para a UTI, eu estava já vivendo um contexto bem desafiador. E aí veio a morte do meu pai. Então eu falei, não, Senhor, não aguento mais, não, é muita coisa, é muita coisa, tá? Assim, muito difícil crer em Ti. E, irmãos,
depois que eu tive essa conversa muito franca com o Senhor, e que as palavras de vida eterna dele foram vindo no meu coração, naquele momento eu e ele e eu, o Senhor foi me trazendo tanto refrigério, foi trazendo tanto renovo, tanto vigor. O Senhor foi trazendo esperança, o Senhor foi trazendo a visão da vida eterna. A visão da vida eterna. Sabe, de um lugar sem dor, um lugar de louvor, de alegria. E eu pude contemplar o lugar que eu creio que o meu pai está. E era um homem que gostava de louvar, de cantar. E assim, tem lugar melhor do que aqui na terra. Né? E nós cristãos precisamos urgentemente, e eu começar por mim, a voltar a ser alegre com a eternidade. Nós estamos vivendo um tempo que conversa de eternidade, isso é viagem, a eternidade é aqui. A palavra não diz que é aqui. Não diz que é aqui. E é bom a gente pensar mesmo sobre as práticas. E se a gente está indo para as palavras de vida eterna, ou se a gente está indo para os versículos que falam da vida terrena somente. Porque tem muita promessa boa. Vinda do céu para a vida terrena, sim. Mas não se basta só aqui. E se nós ficarmos limitados, meus irmãos, a gente vai viver de tristeza em tristeza, não é de glória em glória. E nisso tudo, ficam práticas espirituais mais reforçadas em mim, de que é importante sim ir até Ele, de que é importante sim se prostrar, se ajoelhar, né? A gente não quer botar mais o joelho no chão para orar, não queremos. Não, eu oro em pé, eu oro deitado. Homens de dura cerviz, né? Mulher de dura cerviz. Rasgar a alma a gente não quer só falar palavras bonitas para o Senhor. E eu vivo falando isso aqui, que é por fora forró, fofó, por dentro mulambo só. Só que o Senhor sabe o sepulcro caiado que habita em nós. Eu quero a vida eterna. Eu quero a vida eterna. E se você quer viver a eternidade a partir daqui, você tem um dilema interessante, que é semear para ir para a eternidade e eternizar os valores do céu na sua descendência. Não sei se vocês pegaram isso, eu vou repetir. Você tem que buscar a eternidade com a sua vida, e se você quer se eternizar, é passando os valores do céu para a sua descendência, para os que estão ao redor. Porque um dia eu estava no mercado, uns 3 dias depois que meu pai faleceu, e a gente me dá uma tolerância aí, que teve um monte de apresentação, um monte de coisa aí. E eu fui, o meu pai era um cara que todo dia, 6h30 da manhã, ele estava no mercado. Assim, todo dia, 6h30, meu pai estava no mercado comprando pão e levando para minha mãe. Todos os dias ele estava comprando pão. E um dia eu acordei e eu fui no mercado, de manhã, eu acordei muito cedo, e eu fui fazer aquilo que o meu pai fazia, assim, né? E eu senti o Senhor falando assim, você está entendendo o que é em memória? Quando o Senhor fala dos memoriais dele, é a eternidade vindo sobre nós. Gente, é porque eu vivi isso. E eu, caramba, Jesus, é isso. Eu estou vivendo uma memória do meu pai aqui. Imagina se eu pego as palavras do Senhor e vivo aqui. É a eternidade, é aquilo dentro do meu coração. O meu pai tem se eternizado em mim, que sou a descendência dele. O que eternizou e tem eternizado no meu coração foram a honra que o meu pai tinha como homem, que é bíblico, o bom nome que o meu pai tinha, alguns irmãos testemunharam aqui. É duro falar de velório, mas o meu pai foi um homem muito honrado, não só em vida, mas na despedida dele.
as exortações a partir da Bíblia se eternizaram em mim. Os valores bíblicos que eu retive estão eternizados em mim. E que hoje eu transmito para o Davi. Claro que a nossa família não era perfeita. Mas o que eu retive e que quero eternizar foram todas as coisas que vieram a partir daqui, que o meu pai aprendeu. Então, para nos eternizarmos, é somente com palavras de vida eterna. Somente com palavras de vida eterna. Passei depois o inventário. Falei, meu Deus do céu, inventário. Inventário é bênção. Inventário é... Ninguém gosta de papo de morte, mas é o negócio mais certo que tem. E no inventário, vivi uma situação muito difícil, muito delicada, muito mesmo. E eu querendo acertar, e eu, Senhor, acabei de me alinhar com o Senhor, eu não quero errar de novo. E eu até falava para o pastor, falei, pastor, eu botei no Google, como é que é herança? O que eu faço com herança? E eu descobri que tem palavra até para isso, irmãos. Provérbios 20 fala o seguinte, a herança antecipada não tem bom fim. E aí daria até para ser outra palavra aqui. Mas o que eu quero trazer é que, se você quiser buscar palavras de vida eterna, busca a Bíblia. Busca o Senhor Jesus. Você veio domingo para a igreja, é para adorar o Senhor, é para louvar o Senhor. Se você veio domingo hoje, é para ter conversão. Se você veio domingo, é para recomeçar, zerar. Zera e começa. É um dilema para mim hoje em dia, o domingo, porque ao mesmo tempo eu gosto, porque me dá uma chance de acertar de novo em Deus. Eu tinha uma prática, e já eu gostaria muito, pastor, da sua permissão, que assim, na minha conversão eu adorava, e todo apelo eu ia no altar. E, irmãos, eu estava lembrando isso, não tem lugar melhor em endereço do que vir até aqui e se derramar. Não tem. Para onde eu irei? Se o meu marido está daquele jeito, para onde eu irei se a minha mulher? Para onde eu irei se o meu filho? Para onde eu irei se o meu chefe? Para onde eu irei com aquele decreto? Para onde eu irei com esse diagnóstico? Vem aqui para o altar do Senhor. Esse altar não é do Eronaldo e da Lenise, esse altar é do Senhor Jesus. É um altar consagrado ao Senhor Jesus. É o mesmo Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. É essa estrutura, os altares do Senhor. É aqui que a gente vai pegar palavras de vida eterna. E aí, meus irmãos, para fechar, continuando a parte de João, Jesus ainda perguntou para os 12. Eu não vou abrir aqui agora, mas Jesus ainda perguntou para os 12, porque os discípulos pegaram e deixaram ele. Não, eu vou ter que abrir. Espera aí. Vão criticar aí, pastor, mas tá bom. Deixa rolar. Por que me criticas? Vamos lá. Então, os judeus começaram a discutir como pode esse homem nos oferecer, pererê, parará. Aí, lá para frente, alguns falam, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. E aí prosseguiu, e aí, naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Em João 6,66 fala que, tá bom, não quero mais nada que parte com Jesus, não. Olha isso. Quero parte mais com Jesus, não. Deixei.
Vai ter um momento da vida que você vai ter que escolher. Eu fico com Jesus ou eu deixo de segui-lo? Não sei. Não sei o que você vai escolher, mas hoje à noite, se eu puder, encorajá-los a escolher Jesus. E aí Jesus ainda perguntou aos 12, vocês também não querem ir, não? Eu achei Jesus interessante, eu nunca tinha visto essa característica dele. Ué, vocês não vão querer ir, não? E aí, Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? E, irmãos, a vida com Jesus é simples. 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 Ah, mas essa menina aí tem tudo. Ah, mas não sei o que. Não, a vida com Jesus é simples. A vida com Jesus é simples. O que eu tenho hoje é o Senhor, gente. Eu já entreguei minhas questões matrimoniais, da maternidade, profissionais, eu já entreguei. É uma rendição. O meu pai era meu mundo. Era uma segurança para mim. Mas hoje eu entendi que a minha maior segurança é Jesus. Apesar de uma caminhada já longa com o Senhor. E eu espero, e eu creio, e eu confio que tenho sido aprovada pelo Senhor, pela força e o vigor que Ele tem me dado. Para mim esse é um sinal de aprovação disso. Vai, minha filha, é isso aí, vai. Essas são as palavras de vida eterna. Porque, irmão, se eu me limitar aqui, acaba. Acaba. Simplifica a vida com o Senhor. Marido, você quer a sua mulher na UTI para você tomar prumo? Mulher, você quer seu marido na UTI para você também ser mais doce? Pais, vocês querem o seu filho na UTI para ser mais amoroso? Para descer a juventude um pouco? É duro, mas é real, pode acontecer. Não espera a UTI, não. A UTI pode acontecer em várias situações na vida. E o Senhor fala que Ele vai nos atrair com laços de amor. E eu creio, com muito temor e tremor, que essa palavra é uma tentativa de atrair com amor. Toma rumo, simplifica, ama, diminui a ambição, diminui, serve um pouco, tá bom, porque na UTI, gente, pode sair da UTI, você vai falar, nossa, obrigado, eu respiro, nossa, eu posso vir no banheiro, que legal, ai, que arroz delicioso, hoje não tem filé, mas tem arroz. Você não vai estar preocupado com tantas coisas assim, na UTI. E nem na eternidade. Nem na eternidade. Então, se você quer ir para a eternidade, vai simplificando. Vai simplificando. Eu falo isso para o meu marido, coisa de louvor, coisa de não sei o que da igreja, quem que vai falar. Gente, simplifica. Simplifica. Amem uns aos outros. Amem. Amem. Para de olhar orgulhoso. Para. É na autoridade do Senhor Jesus. Se arrependam. Eu preciso me arrepender. A divisão, quem dá contenda com os irmãos, e a igreja está vivendo isso. O Senhor abomina. As nossas orações não vão passar do teto, irmãos. Isso é para tremer, se tremer. Se tremer. Divórcio o Senhor odeia. Eu me tremo com isso. Eu peço todo dia, Senhor, guarda meu casamento, guarda meu marido, guarda meu filho, Senhor. Só que a gente caça. Nosso coração é duro. Sabe, a vida é simples.
Simples. Eu quero tal posição profissional, eu quero tal não sei o quê, e a vida vai ficando dura, angustiada. Eu falo porque eu sou essa mulher, que eu luto contra ela todos os dias. Meus pastores estão aqui, eu não estou mentindo. Mas essa mulher está no lugar dela, morta. Quando ela beira e se exalta, eu vou para as palavras de vida eterna. Amém? E aí, louvor, com permissão de vocês, eu queria colocar uma música. Eu não combinei, mas eu queria pedir para o Daniel colocar e fazer um apelo mesmo. Gente, quem tiver com o coração duro, tudo bem, estamos indo rumo a 9 horas, gente, me perdoa. Mas eu creio que o Senhor tem aqui, vem a mim. Precisa de direção, vem aqui no altar, não é a mim, vem para o altar. Clama, Jesus, me dá direção. Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Eu não sei como é que eu vou pagar a conta. Senhor, eu não sei como é que vai ficar meu filho ali naquele lugar. Senhor, eu não estou conseguindo gerar. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, eu estou sozinha na vida, sozinho, Senhor. Vem aqui, irmãos, busca, clama. Não deixa, se rasga ao Senhor. Limpa, vomita, rasga suas vestes, o Senhor está aqui nessa noite. Tira a revolta do coração. Jesus, eu me junto aqui, Senhor, aos meus irmãos, Pai. Nós juntamos a nossa fé à Tua palavra. Nós juntamos a fé à Tua palavra de vida eterna. É a garantia desta noite. Não sou eu, Senhor, mas é a garantia da Tua palavra. É a garantia da Tua fidelidade, da Tua bondade, que dali não tem sombra de variação. Sonda, Espírito Santo, meu coração. Sonda o coração dos meus irmãos nessa noite. Renova as forças. Renova as estruturas, Jesus. Renova. Simplifica a nossa vida, Jesus. Traz mais senso de simplicidade para mim, para os meus irmãos, Deus. Senhor, nos tira, Senhor, da incredulidade. Nos tira, Senhor, da depressão, da ansiedade, Senhor. Nos leva para um lugar seguro, Deus.
Escuta os teus filhos, Senhor. Escuta, Deus. Escuta-nos, Senhor. Escuta-nos, Jesus. Escuta-nos, Senhor. Oh, Senhor, seca as nossas lágrimas com teu Espírito. Príncipe da paz. Traz consolo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.